também, né? Google Meet. Bom, agora começou. Ok. Começamos a última gravação de hoje, que é uma parte curta, digamos, mais uma vez uma dessas maravilhas de séries. O assunto é um assunto bastante delicado em análise série dupla, tá? Nós não vamos aprofundar muito a respeito disso, não é o objetivo, não está no escopo dessa disciplina, mas vamos fazer o tanto que podemos fazer usando o resultado que vimos. Então, o que é série dupla? Série dupla, talvez a gente deveria falar o que é uma sequência dupla também, né? Sequência dupla. Só por curiosidade, vocês podem ter uma sequência que depende de MN, certo? Aí, você pode perguntar se essa sequência converge a alguma coisa ou não. Observe que agora, quando você tem uma sequência de duplo índice, a convergência, mesmo a definição da convergência pode ser um pouco delicada, né? A definição única para a convergência de uma sequência dupla é assim, ela converge para um número A se para qualquer epsilon existe um n, tal que se mn é maior do que esse n, então amn menos a é menor do que epsilon, certo? Isso a gente coloca como definição da convergência de uma sequência dupla, tá? Por exemplo, se eu considerar AMN uma sequência dupla como sendo 1 sobre M mais N, certo? Claramente essa sequência converge a zero, né? Quando MN tende a infinito. Bom, a gente sempre está falando MN tende a infinito. AMN tende a zero, ok? Mas a sutileza começa quando você manda um deles para infinito primeiro, depois outro para infinito. Primeiro índice m, depois índice n. Ou primeiro índice n, depois índice m. É interessante que vai mudar o assunto, né? Vai depender de como você envia, qual deles, a ordem vai importar. Ou seja, se eu agora fizer limite, de limite, né, de AMN, quando n tende a infinito, depois m tende a infinito, pode não ser, em princípio, igual ao limite quando n infinito, depois m é infinito, certo? Então, parece, certamente, tem um assunto para brincar à vontade aqui. E esse exemplo aí é fácil de dar, de fato. Se eu considerar AMN como sendo, por exemplo, menos 1 elevado a m mais n, vezes 1 sobre m mais 1 sobre n. Acho que, se não me engano, isso aqui funciona. Ok. Se eu olhar essa sequência, veja bem, o que acontece quando eu mando... vamos olhar primeiro esse aqui, por exemplo. Isso quer dizer, primeiro manda m para infinito, depois manda m para infinito. O que vai ser essa sequência? Tá compartilhando ou parou de compartilhar? Parou agora. Google Meet. Compartilhar. Iniciar. Ok. Então tá. Vamos lá, então é isso aqui que eu estava falando. Quando n tende a infinito, depois m tende a infinito. O que vai acontecer? Quando n tende a infinito, n, né? O que vai dar aqui? Vai ser... bom, essa parte vai para zero, né? E m é fixo, não é? M é fixo. Aqui dentro, m é fixo. Mas n tendendo a infinito, o que vai acontecer? N tendendo a infinito, afinal, esse limite existe ou não existe? M tendendo a infinito. Se m se n tende a infinito, né? N menos 1 elevado a m mais n, ela vai alterar o sinal, não é? Vai alterar o sinal, então o limite não vai existir, certo? Esse limite, na verdade, não existe. Limite
de AMN, quando n tende a infinito, não existe. É isso? Então vai ser pior ainda nesse caso. Se eu pegar depois outro limite, nem posso nem pegar outro limite, entende? Mas se eu perguntar o limite duplo, do jeito que eu defini, será que o limite existe? Com essa definição que eu coloquei para vocês aqui. A partir de um certo n, se mn for maior do que aquele n, então sim, a diferença é menor. Aí existe esse limite ou não existe? Pergunto. O que vocês acham? Se mn forem grande o suficiente, a partir de um certo número, né, essa soma vai ficar pequena, multiplicada por um número, esse número ou é 1 ou é menos 1, certo? Tanto faz. Paridade de m mais n, seja qual for, vai dar 1 ou menos 1. Mas esse número vai ficar menor do que epsilon, né, se mn forem grande o suficiente, ambos, como na definição. Portanto, pela definição, o limite é zero, esse limite. Mas se eu pegasse esse limite iterado, chama, limite iterado, o que acontece? Isso quer dizer que eu fixo primeiro m e mando n para infinito. Aqui quer dizer, fixei m, não é? Mandei n para infinito. Mas aí o limite não existe, né? Fixado m, mandar n para infinito, esse limite não vai existir. Já ficou claro que não é assim, não é tão fácil assim você pegar limite de limite o limite da sequência. E além disso, poderia existir, bom, se a gente pensar um pouco, pode existir os limites, cada uma aqui nem existe, mas pode existir, mas não troque, tá bom? Bom, tem que pensar um pouquinho, preparar e ver os exemplos. Eu deixo com vocês mesmo, ver exemplos diferentes que podem existir aqui. Mas vamos fazer algum teorema, né, para séries. Então, teorema, antes de nada, série dupla, o que é série dupla? Série dupla é simplesmente soma, né, de A e J. Então, I e J vão de 1 até infinito. Então, você tem então, eu vou fazer um desenho. O mais legal é desenho. Já que temos quadriculado aqui é A11, A12, A13, A14 e assim por diante, tá? Depois A21, 22, 23, 24. Temos uma rede, não é? É um rediculado, de fato. Quando temos uma sequência, temos apenas uma sequência que é como n, né? Números inteiros. Mas aqui não, é como n vezes n, certo? É n vezes n. Então, se eu quero somar, tem que cuidar essa soma infinita dupla. Como que eu vou somar? Será que eu posso somar primeiro horizontal, né? E depois somo todos eles? Ou eu posso primeiro somar verticais e depois somo todos eles? Ou ainda pior, talvez, será que eu poderia fazer alguma coisa assim, tipo diagonal? Eu posso fazer alguma coisa assim? Pior que todos eles poderiam dar números diferentes, tá? Então, por isso que a gente precisa focar e provar alguma coisa que está no software, sabe? O teorema é o seguinte, dada uma sequência dupla, uma sequência dupla A, E e J, tá? Que I 1, 2, 3, etc. J também 1, 2, 3, etc. Né? Aqui, se você olhar, aqui é A1, 1. Aqui é A1, 2. Tipo uma matriz infinita, né? Aqui é A, I, J. Esse cara aqui. Tá bom? Suponhamos, aí que é a hipótese, tá? Suponhamos que a soma, quando você J de 1 é infinito, de módulo de A e J, tá? Isso aqui é BI, I de 1, 2, 3, etc. Tá? Então, o que eu estou fazendo no meu desenho aqui? A2, 1. Tá? Eu estou olhando para cada horizontal. Suponhamos que a soma dos horizontais, porém, módulo, né? É uma convergência absoluta, estou assumindo. Aqui essa soma deu B1.
essa soma deu B2, tá? A soma com módulo. E que essas somas essa soma seja convergente, tá? Ou seja, você soma todos os horizontais, dá números, certo? E vamos supor que agora esses números se somam indefinito, convergente, né? Então, aí sim, aí mundo maravilhoso vai acontecer. Então, a soma de I de 1 até infinito, de soma de J de 1 até infinito, de A e J, é a mesma coisa que soma de J de 1 a infinito, soma de I de 1 até infinito, de A e J. Tá? Então, esse é o resultado que nós podemos, com as coisas que aprendemos, provar. Tá bom? Então, isso quer dizer que se... Bom, você poderia trocar enunciado com verticais também, né? Tanto faz. Aqui eu fiz com horizontais. Estou dizendo que se os horizontais sejam absolutamente convergentes, então isso aqui é convergência absoluta, né? Convergência absoluta. Convergência absoluta é quando você pega módulo das coisas. Então, você está vendo que se as sequências forem de termos positivos, então realmente daria para trocar as somas, tá? Então, a questão sempre aparece quando você tem sequências que tem mistura número positivo e negativo, claramente. Você soma número, depois diminui, aí depende da ordem das coisas quando é uma série infinita, tá certo? Portanto, para as sequências, números positivos, se convergisse, né, cada horizontal, se convergir, então e a soma desses aí também convergir, né, soma das somas convergir, então você pode trocar a ordem dessas somatórias, tá? Maravilha. Então, como que a gente demonstra alguma coisa como essa? Vamos demonstrar. E legal é que a gente usa realmente aquele teorema de Abel, novamente aqui, tá? Aquela convergência no ponto extremo. É algo parecido com ele, de fato. Então, vamos considerar um conjunto E, definimos como conjunto, é um pouco fictício, tá? Um conjunto apenas que tem pontos x1, x2, x3, etc. Eu poderia pegar 0, 1/2, 1/3, 1/4. Bom, assim não está muito... Bom, tudo bem, poderia assumir também. Mas pega um conjunto apenas enumerável, tá? Tal que esses xn's tendem a x0. Eu dei exemplo 1 sobre n, porque a gente sabe que 1 sobre n é enumerável e tende a 0, né? Ok. Esse conjunto é um catalisador. A gente usa apenas esse conjunto para definir umas certas funções. Então, definimos essa demonstração e o anterior vocês podem achar no livro de Rudin, na Rudin, Princípio de Análise Matemática. Definimos essa função fi, para cada i eu defino fi, no ponto x0 eu defino soma de a e j, tá? Exatamente a e j, aquele horizontal, né? Estou desenhando assim, j de 1 a infinito. Então, eu defino fi, e fi de xn, então estou definindo funções do conjunto E, né? Estou definindo funções fi do conjunto E em R. Eu defino fi de xn como sendo soma de a e j, claro, até n apenas. J de 1 até n. Tá? Soma truncada. E, finalmente, defino g soma de fi de x, e de 1 até infinito, para todo x pertencente a esse conjunto. Então, tá, vamos primeiro simpatizar com essa definição dessas funções. Aquela série, né, horizontal e vertical, eu interpretei agora como funções, valores de uma sequência de funções. Fi, então vamos lá. Dado um i, eu defini função fi da seguinte forma: fi em cada xn, eu defini soma até enésimo termo do horizontal a i j, né? Iésima horizontal. E fi no ponto x0 mesmo, defino soma de todos, até infinito, né? A soma de todos os horizontais, né? Iésima
etapa, tá? Iésimo andar. Um andar, dois andar, terceiro andar, etc. Então, tá. Veja que, antes de falar de G, veja que essa função FIs estão bem definidos, né? De E em R. Então, estão bem definidas. Essas funções estão bem definidas. Por que bem definidas? Porque para todo xn, né? Para todo xn é uma soma finita. Para todo xn, então, legal. E para x0, a definição da função é a soma de infinita, mas essa soma é convergente. Aliás, a gente sabe que é convergente absolutamente. Melhor ainda. Mas tudo bem, convergente. Tá certo? Ok. E a função g? O que é essa função g? Essa função g é uma função também do conjunto E em R, só que a soma de todos os FIs. Isso eu preciso dedicar um pouco de tempo. Por que essa série de funções converge, né? Por que esse aqui está bem definido? G está bem definido? Então, essa aqui é uma pergunta. Para entender isso, eu preciso lembrar de convergência de Weierstrass, né? Teste M de Weierstrass, o tal de Weierstrass. Teste M de Weierstrass. O que teste M de Weierstrass diz sobre convergência, gente? Diz que se você tiver uma série de funções FI, né, que FI é menor do que MI, e você sabe que soma de MI é convergente, então, soma de FI é uma série que converge uniformemente, é convergente uniformemente. Esse aqui era teste de Weierstrass. E justamente isso que nós temos aqui. Por que nós temos aqui? Porque FI de qualquer x, o que vai ser? Vai ser menor, né, igual que soma de quê? Soma de A e J's. J de 1 até infinito. Vocês concordam que FI, olha só aqui, FI de qualquer xn, inclusive x0, é menor do que a módula dele, né? Módulo é menor do que soma, você usa triangular, desigualdade triangular, vai ser menor ou igual que soma de módulos de A e J até infinito. Mas, olha, a gente sabia que esse aqui é finito, né? É MI, esse aqui eu chamei de MI. Tá certo? E soma de MIs é finito pela hipótese, não é? Pela hipótese, e pela hipótese, pela nossa hipótese, soma de MI é finito. Certo? Então, posso aplicar o teorema de Weierstrass, certo? Isso quer dizer que essa sequência de funções, essa série de funções, perdão, a série FI, soma de FI, converge, ou seja, essa função G faz sentido. E mais do que isso, eu falei que estou usando aquela teorema de Abel, mas eu menti. De fato, eu estou usando o teorema de M de Weierstrass, né? É, a função G é uma série infinita e pelo teste de M de Weierstrass, ela é uma função contínua, porque o teste de Weierstrass diz que se você tiver uma série de funções que satisfazem essa hipótese, essa soma é convergente uniformemente, tá? E toda a função FI, cada uma delas é uma função contínua. Observe que aqui tem um pouco parece enganação, mas não é. As funções FI são funções contínuas, justamente porque no lugar que foram definidas, essas funções foram definidas num conjunto enumerável apenas. E um ponto era um ponto de acumulação desse conjunto, né? E para verificar que uma função é contínua, eu tenho que ver se, quando x, n converge a x, f converge também, né? Mas justamente, fi de x0 era limite de fi de xn, né? É a soma infinita. Portanto, as funções fi são contínuas. Vamos anotar aqui. Fi é contínua. Cada uma das FIs é contínua, pela definição. Depois, se não percebeu, olha novamente. Pela definição, FI é contínua. Teste de Weierstrass diz que
se você satisfizer essas hipóteses que eu anotei aqui, a soma, essa série, é convergente uniforme e, portanto, contínua também. Então, função g é contínua. Aí sim, quando a função g é contínua, é o que a gente queria mesmo, tá? Vamos lá, vamos ver o que temos. Soma, agora eu vou escrever, soma de 1 até infinito, soma de j até infinito, a e j, o que isto é? Vamos lá. Eu vou deixar aqui parêntese, é soma de 1 até infinito de quem? É fi no ponto x0, certo? Tudo que tá aqui, tudo que está dentro desse parêntese que eu estou falando aqui, certo? É exatamente a função fi no ponto x0, tá? No ponto x0 era a soma de todos infinitos. Ok. Aí eu tenho soma de fi de x0. Mas pelo que eu acabei de falar, este é a mesma coisa que g de x0, certo? Mas pela continuidade, né, então o processo é tudo usando um atrás do outro. Pela continuidade, g de x0 vai ser exatamente limite de g de xn, quando n tende a infinito, certo? Uma função, quando é contínua, g de x0 é limite de g de xn, porque xn tende a x0, certo? Mas o que vai ser g de xn? Agora vamos lá. É limite, quando n tende a infinito, g de xn, pela definição. O que era g de xn? Vamos ver? Meu tablet não sobe aqui. Ok. G de xn. G era assim. Então, g de xn é soma de fi de xn, certo? Então, vai ser soma de fi de xn, certo? I de 1 até infinito. Isso aqui vai ser limite de n tendendo a infinito, soma de 1 até infinito. O que era fi de xn agora? Fi de xn, lembra, era definido, quando é n xn, era soma até enésimo, né? Era soma, esse limite de soma, a e j de 1 até n, né? Olha, essa soma é soma. Só que fi de xn é a soma até enésima só, né? Por causa de xn, pela definição. Agora, você sabe que uma soma finita troca com uma soma infinita, tá? Isso vai ser limite de n tendendo a infinito, soma. Eu posso trocar uma soma finita com uma soma infinita, pode se trocar. J de 1 até n, I de 1 até infinito, de A e J, certo? Agora, esse, pela definição, é soma de J de 1 até infinito, de soma de 1 até infinito de A e J. Ó, se você tem N aqui, e limite N vai tender a infinito, isso quer dizer que esse limite é exatamente soma até infinito. Você viu que a gente trocou os limites, as ordens, e terminamos a demonstração, parece um pouco mágico, mas terminamos a demonstração, conseguimos ver que soma de I, uma infinito, J, uma infinito, é a mesma coisa que J e depois I. E usamos exatamente essa questão de continuidade e o teorema de Weierstrass, certo? Então, a única coisa que eu utilizei aqui, sem demonstrar, mas eu acho que poderia colocar como exercício, que a soma infinita convergente comuta com soma finita. Convergente comuta com soma finita. Melhor dizendo, onde que eu usei isso, vou destacar, eu usei exatamente aqui, né? Aqui eu utilizei. Soma de 1 até infinito, soma j 1 até n. Então, no desenho, o que de fato no desenho é no desenho de rede, o quadriculado que eu fiz? A e j, né? J de 1 até n. Aqui você pega somente n no horizontal. Outro horizontal, somente n. Outro horizontal, somente n, certo? Então, isso aqui é
soma de A e J, J de 1 até N apenas, certo? E depois o outro, certo? Então, eu estou dizendo que essa soma, né, é a mesma coisa que você somar vertical, né, e somando esses valores, tá? É, mas por ser finito, você pode mostrar pelo epsilon, deltas, tá? Mas isso coloca como um exercício, tá bom? E isso termina a demonstração da série dupla. Então, se série dupla, se cada horizontal converge absolutamente e essa soma seja convergente, você tem direito de trocar as duas somatórias infinitas, tá bom? Eu acho que vou parar por aqui, gravação, interrompi.